Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Hoje a gente vai ter um workshop incrível com o Juscelino Araújo, né? É um tema super importante, né? Principalmente para quem busca lançar seu projeto, né? É super importante entender como o marketing pode ajudar no lançamento do seu projeto Web3, mas também não só o projeto Web3, mas seu projeto em si. Mas hoje o principal foco aqui para a gente hoje vai ser o projeto Web3 e espero que vocês gostem, tá? Do workshop de hoje, super prático. Enfim, fiquem à vontade para tirar suas dúvidas aqui no link, tá certo? O espaço é de vocês, tirem suas dúvidas, interajam junto durante a apresentação, né, o workshop. E é isso. Fiquem à vontade, acompanhem as redes sociais da Web3 do Brasil e a gente está sempre lançando coisas novas para vocês, tá bom? Vou agora chamar o Juscelino aqui com a gente para a gente começar. Boa noite, Juscelino, tudo bom? Boa noite, Cássio. Tudo ótimo e contigo? Como é que tá? Tudo ótimo. Melhor agora que eu vou ter essa super aula com um super fera quando se fala em marketing. Então, pensar em marketing, não pensar em Juscelino, não tem como. Eu agradeço muito a você, tá? Desde já, por estar aqui conosco, por dedicar seu tempo aí, seu conhecimento, para que o pessoal que está assistindo agora e vai assistir depois poder aplicar essa super aula no seu projeto, né? Para que possa tirar do papel, para que, enfim, tá bom? E a gente agradece mais uma vez por você ter aceitado o convite. Que isso, é um prazer imenso meu estar aqui com você. Obrigado pelo convite. E que responsabilidade depois dessa fala sua, né? Aí você me trinca a moela, né? Bom, joguei a bola para você agora, como diria o bom brasileiro, se vira, né? Mas brincadeira à parte, bem, você domina muito o assunto e mais uma vez, com certeza vai ser uma grande aula para o pessoal. Fique à vontade, o espaço é todo seu, tá bom? Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, boa noite a todos que estão aqui. Boa noite a você que depois vai ver, talvez, ou bom dia, boa tarde, né? Depois vai ver na gravação. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre como desenvolver estratégias de marketing digital para lançamento de projetos Web3. Pessoal, antes da gente começar, eu gostaria da gente poder entrar em um consenso, vamos dizer assim, que é o seguinte: a gente vai ter aqui 40, 50 minutos, então eu não vou conseguir trazer para vocês tudo que dá para ser feito, tá? Então a gente vou trazer para vocês o que há de algumas pontuações, vou trazer para vocês alguns exemplos, vamos falar sobre algumas estruturas, tá? Mas tenho certeza que vendo esse webinar, vendo essa gravação, você vai conseguir ter uma visão bem mais ampla sobre como fazer esse lançamento. Fechado? Então, todo mundo na mesma página, vamos lá. Quem sou eu? Eu sou o Juscelino Araújo, sou CEO do Grupo Fala Digital, é uma holding com 6 empresas focadas em marketing e no digital. Então, porque Fauna e porque o nome das empresas, vocês vão ver aí depois, eu vou falar para vocês. Porque primeiro sonho era ser veterinário. Como mudei para publicidade, então acabei colocando o nome de bicho nas minhas empresas. Então hoje nós temos a Esquilo, nós temos a Coyote, a Esquila de operacional de marketing digital, a Coyote é para projetos de metaverso, NFT e cripto, que é a que hoje toma conta dessa estrutura que a gente vai conversar aqui hoje. Temos a Papagaio para podcasts, temos a Polvo para software e temos a Coruja, que é para projetos editais públicos privados, tá? Mas também sou mentor de inovação de alguns projetos como Inovativa Brasil, como BNDES Garage, né? Tem também o Synapse Bio, entre outros. Mais de 8 mil horas de consultoria, então já rodei aí bastante para falar sobre marketing digital e mais de 800 empresas atendidas. De atuação, tenho 10 anos no mercado e 10 anos no mercado de digital e 20 no mercado de comunicação. Porque a minha família já vem de uma empresa de comunicação aqui em Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Tá bom? Bom, vamos lá. O que a gente vai ver aqui? Você está prestes para entender, você vai estar prestes a entender como lançar projetos na Web3 com estratégia digital estruturada e foco em impacto real no mercado. Por quê, gente? Primeira coisa que vocês precisam entender é que 80%, 90% do que é falado na internet não funciona. E não funciona por dois motivos. Um, porque a pessoa falou coisa que não sabe, ou então falou estratégias que não tem pé nem cabeça, ou então são estratégias que o seguinte, se você for copiar para o momento que você está, ela não vai funcionar.
Então, não é que a estratégia talvez esteja errada, mas é que no momento que você está, ela não funciona para ti. Então, eu vou trazer para vocês aqui, não uma estratégia, não um plano já, estruturado, mas eu vou trazer o jeito de vocês pensarem. Porque o importante é vocês entenderem como pensar, porque entendendo como pensa, entendendo como que é feita essa estrutura, vocês entendem, ninguém melhor do que vocês para poder entender a empresa de vocês, e com isso vocês conseguirem estruturar um plano de ação que é dentro da sua expectativa, dentro do seu nicho, dentro da sua empresa, do seu momento, tá? Então, vamos aprender como posicionar o projeto, vamos aprender a construir presença digital, engajar e crescer comunidade, atrair usuários e escalar o projeto, tá? Temos aqui ao lado os comentários, se alguém quiser fazer algum comentário, o Cássio está aqui, ó, nos auxiliando, então pode mandar aqui nos comentários, fique à vontade. E no meio desse processo de fala minha, eu vou trazer já respondendo alguns deles, tá bom? Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o Web3? Por que o Web3? Porque se tem 3, já veio 2 em 1. Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Tá? Então, o que é a Web 1? A Web 1 era uma web onde só quem tinha o poder era uma das partes. Então, existia um site que ele era simplesmente de leitura. Existia estrutura simplesmente de leitura, onde eu lia e, ok, era isso. Ponto. Na Web 2, você já tem a interação, onde você tem os chats, você tem os sites que tem como você enviar comentário, você tem toda uma estrutura onde existe uma conversa entre a empresa e quem está consumindo esse produto, esse serviço, esse site, e do que é. Quando a gente fala de Web 3, eu estou falando de uma interação, mas uma interação descentralizada. Uma interação onde todos os meus ativos são meus e não do outro. Então já começa por aí, tá? Então só para entender, porque às vezes as pessoas não sabem o que é Web3, só para poder ter esse balizamento, que é, quando eu falo de Web3, é descentralização. Eu sou dono de tudo e não existe uma empresa dentro da Web3 que, pelo menos não na estrutura do que ela foi criada, né? Porque hoje existe já algumas empresas que são centralizadas, mas a ideia é a descentralização, tá? Então, por que o marketing Web3 ele é diferente? O marketing da Web3 ele tem que ser focado em comunidade e não produto. Já tira totalmente a diferença entre o que é o Web 2, o que hoje a gente vê no mercado de varejo. Hoje o mercado de varejo ele é focado no produto. Ele é focado no produto e na pessoa que compra, mas não na comunidade como um todo. Então, para você fazer um marketing no Web 3, um marketing digital ou offline, você tem mais digital, né? Porque offline são poucas ações. Mas você tem que estar focado muito em construir uma comunidade, entender essa comunidade. Então, comunidade é o principal pé dentro de uma estrutura de marketing, dentro de uma estrutura de planejamento. Quando nós estamos falando também de transparência e narrativas obrigatórias, então, o marketing Web3, você precisa criar um storytelling, você precisa de toda uma estrutura didática para que você consiga vender esse projeto. Não é simplesmente falar que tem esse produto, pronto, acabou. Então, você tem uma estrutura maior de narrativas que são necessárias para poder vender esse projeto. E fazer a disseminação dela é necessário e o marketing faz isso. E crescimento orgânico e descentralizado. Então, o que acontece? Quando a gente fala de marketing Web3, nós falamos de ações descentralizadas. Não adianta eu ir em cima de uma situação só, em cima de vamos colocar, em cima de uma só ponta e tentar fazer tudo por ali. Eu preciso, como ele é descentralizado, eu preciso descentralizar essa comunicação também, tá? E quando eu falo de comunidade, por que eu trouxe os macacos? Hoje, se a gente for olhar, o valor dele está absurdamente mais barato e caiu vertiginosamente. Por que muitos não se desfazem desses NFTs? Ou quando começou a cair o valor, eles teriam vendido isso? Porque, na verdade, o valor é intrínseco. O valor ele está na comunidade e fazer parte de algo, e não tanto na NFT. A NFT é bonita? É. A NFT é legal? É. Só que o que acontece? Ela não vai ser o todo e nem o principal.
ela vai ser uma parte. E o principal disso é você fazer parte desta comunidade. Então, já falando para vocês aqui, quando eu fizer marketing para projetos de Web3, eu tenho sempre que focar na comunidade, pessoal. O projeto é interessante, é legal, você vai fazer, mas se você quer crescimento, toda a sua estrutura de divulgação e comunicação vai ser sempre voltada à comunidade, tá? Qual que é o panorama do ecossistema de Web3? Ele tem as DAOs, as NFTs, as dApps, as criptos, Layer 1 e 2. Então, todos esses projetos de Web3, esses são alguns, né? Estruturas, vamos dizer assim, essas são algumas das estruturas, você consegue vender com marketing. Só que você tem que adaptar ele para aquilo que você está vendendo, tá? Então, o que os projetos bem-sucedidos têm em comum? Comunidade participativa. Sempre a comunidade vai estar em primeiro lugar, pessoal. Isso é fato. Dentro do Web3, comunidade é a cereja do bolo. Quer dizer, desculpa, ela não é a cereja do bolo, ela é todo o bolo, entendeu? Porque ela é muito importante. Tecnologia com propósito, ou seja, a gente sabe que tem um monte de meme coins, que meme coins dão dinheiro, dá para você especular. Só que se você pensa numa coisa a longo prazo, você precisa ter uma tecnologia com propósito, você precisa ter um propósito. Uma narrativa bem posicionada. Então, por que eu estou fazendo, como eu vou fazer, para onde eu vou, tudo isso precisa ser muito bem explicado. Uma missão clara e o marketing educativo. O marketing educativo, a gente fala que é o marketing de conteúdo, né? Dentro do varejo, dentro do Web2, a gente fala marketing de conteúdo, mas aqui ele precisa ser muito mais educativo, por quê? Se você quer um projeto a longo prazo, nós temos ainda uma parcela mísera, uma parcela muito pequena de pessoas que entendem o que é Web3. A maioria são pessoas que têm total aversão devido a toda a comunicação em peso que é falado negativamente, em cima do Web3, em cima das criptos, especulação, lavagem de dinheiro, enfim. Então, o marketing educativo, o marketing de conteúdo dentro da Web3, ele é muito essencial, ele é principal, ele precisa ser feito, porque se você não educar, o que acontece? Você não consegue fazer com que a pessoa entenda toda essa estrutura, porque não é fácil. É fácil para a gente que já está aqui colocado no meio, mas para quem está de fora, que até achou interessante, mas tem medo de fazer um aporte, ou de entrar num projeto, ou de indicar esse projeto, o marketing educativo ele é primordial, tá? Então, etapas de lançamento da Web3. Aqui eu coloquei algumas semanas, pessoal, só para ser de forma didática, mas isso pode ser esticado, puxado, diminuir o tempo, aumentar o tempo, mas é só para poder a gente ter uma forma didática para poder falar aqui com vocês, tá? Então, das semanas 1 a 3, nós fazemos um planejamento e uma criação visual, porque a criação visual também é muito importante dentro desses projetos de Web3, tá? Na semana de 4 a 5, a 4 a 6, a gente começa a fomentar a comunidade, a criar conteúdo para poder trazer essa comunidade. Da semana 7 a 9, a gente faz um pré-lançamento para betas e parcerias, tá? Dentro da Web3 é muito interessante, pessoal, ainda mais se a gente está falando de sistemas, de SaaS, de dApps, entre outros, a gente sempre tem testadores betas, tá? A gente sempre tem pessoas que nos dão esse suporte nesse primeiro momento para saber se tem alguma coisa errada ou não. E isso a gente faz dentro da comunicação, dentro do marketing, a gente já tira um espaço no planejamento para pensar nessas pessoas. A gente precisa de muitas dessas pessoas para trazer para nós. E aí tem estratégias para poder fazer essas pessoas virem. E aí, na semana 10, na semana 11, você faz um lançamento oficial. Beleza? Então, vamos lá. Até aqui tudo bem, pessoal? Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma coisa, tá tranquilo? Beleza, então. Vamos lá. Então, antes de tudo, posicionamento. Pessoal, isso vale para o marketing web, isso vai para o Web 2, Web 1, para todo mundo. Já dizia o gato da... Eu não vou saber o nome dele agora, né? Que me fugiu. Mas já dizia o gato da Alice. Se você não sabe para que lado você vai, para onde você vai, qualquer rumo tá valendo. Tá? Então, qual que é o posicionamento? Qual o problema real que o seu projeto resolve? Quem se beneficia? Por que ele importa? Então, ter isso, pessoal... Juscelino, mas isso tem a ver com planejamento de negócios, enfim, outros planejamentos. Tudo bem, também faz parte lá. Mas se aqui eu não tivesse muito bem claro, tudo que eu for criar para frente vai dar zica. Se eu não souber o meu posicionamento, se eu não souber o porquê que eu estou criando esse projeto, qual a dor que esse projeto vai resolver e para quem esse projeto é, cara, não vai para frente. Não adianta.
Porque você vai criar comunicações que não vai conversar com o seu público, não conversando com o seu público, você não vai ter ele, vai deixar ele mais confuso do que ele já está. Entendeu? Então, antes de tudo, é posicionamento. Qual o problema real que o meu projeto resolve? Quem ele beneficia e por que ele importa? Por que ele é tão importante para o mercado? Ou então, por que ele é tão importante para as pessoas que querem fazer parte dele? Por que essa pessoa vai querer fazer parte desse projeto? Qual é a importância desse projeto na vida dela? Beleza? Bom, segmentação de público de Web3. Então, se a gente está falando de um planejamento, a gente planejou o que é esse projeto, a gente tem que entender agora para quem é esse projeto. Então, é para desenvolvedores? É para usuários finais? É para criadores de conteúdo? É para fundo de investimento Web3? É para entusiastas de DAO, de builders? É para quem que é esse projeto? Ah, Juscelino, mas eu estou começando o projeto agora e eu não tenho dados ainda. Ok. A gente começa sempre ideando um público e fazendo uma segmentação que mais para frente pode mudar. Não tem problema, entendeu? Mas no primeiro momento eu preciso saber para quem, imaginar para quem que vai comprar esse produto, para aí eu poder indicar e criar toda uma comunicação. Porque entendam, não tem como eu falar com todo mundo. Porque pensa comigo, eu consigo falar com uma pessoa de 19 anos, uma pessoa de 60 anos? Acho que ele está muito longe, tudo bem. Uma pessoa de 20 anos, uma pessoa de 35? São momentos e fases de vida totalmente diferentes. Ainda mais se está falando se uma é solteira e a outra é casada, se uma tem filho e a outra não, se é mulher ou se é homem. Então, tudo isso muda muito. Então, entender esse meu público é importantíssimo. E aí, vou falar um pouco da minha experiência. Eu tenho a Sentinela, que é uma startup voltada a gerenciamento de carteiras digitais. Então, quem é o meu público? Hoje, o meu público da Sentinela são investidores e iniciantes dentro do mundo da Web3. Então, são pessoas que têm investimentos de, no máximo, até ali 20, 30 mil reais em cripto, em NFTs e tudo mais. Por quê? Porque o nosso core business é ajudar essa pessoa a sair de um momento de medo e trazer para um momento de estou entendendo o mercado, estou começando a andar com as minhas próprias pernas. No momento que ela começar a andar com as próprias pernas, talvez o nosso serviço já não seja mais interessante. Ela vai pegar algo mais robusto. Não tem problema. Ela esteve comigo durante a fase dela de iniciante e depois ela vai seguir. Eu posso, mais para frente, vendo que muita gente está saindo, tem mais gente saindo do que entrando, eu criar também um outro aplicativo, ou então um combo para dentro daquele para auxiliar essas pessoas também, para que elas não saiam, tá? Mas isso é no futuro. Agora são iniciantes. Iniciantes dentro da Web3. Usuários finais, iniciantes dentro da Web3. Beleza? Então é nesse formato que a gente pensa. E depois, qual que é o papel da comunidade? Falamos muito de comunidade no começo e agora eu vou falar de novo, porque comunidade é essencial dentro da Web3, gente. Não tem como, tá? Juscelino, tem projetos que deram certo. Que bom, que legal, mas é 1 em 1 milhão e provavelmente eles devem ter tido muito trabalho para poder fazer dar certo. Muito trabalho, tá? Então, qual que é o papel da comunidade? Dar vida ao projeto, envolver outros players, envolver outras estruturas e co-criar produtos e funcionalidades. Gente, o poder da comunidade, o porquê que você vai trabalhar ela e tentar construir esse ideal de comunidade dentro do seu marketing digital. Porque no momento que você constrói esse ideal de comunidade, as pessoas se juntam. Elas se juntando, elas começam a te defender e a te dar insights que para você melhorar. O que custaria caríssimo, o que custa muito caro contratar uma empresa para te dar insights de melhora. Você vai ter de graça. A sua comunidade vai falar para você, Juscelino, não, desse jeito aqui tá complicado. Não dá para fazer isso. Juscelino, você podia melhorar isso. Juscelino, podia acontecer isso. Juscelino, podia ser isso, podia ser assim, não sei o quê. E aí você vai fazer uma votação, você vai olhar e ver o que tem fundamento. Algumas coisas não tem fundamento, gente. Sempre tem um espírito de porco no meio do caminho aí, isso é fato. Então, algumas coisas não vão fazer fundamento, outras vão, e aí você vai ver muita demanda de uma coisa, de um determinado, de um problema, de uma determinada solução, aí você vai colocar para funcionar, vai falar com a sua estrutura de criação de produtos e tudo mais. Então, a comunidade, ela é muito importante. Então, comunidade, ela é boa para comprar o seu produto, a comunidade, ela é boa para poder dar vida para o seu projeto, mas ela é melhor ainda para manter o seu projeto vivo. Porque dar vida é uma coisa, manter vivo é outra.
que você precisa manter em constante evolução. Tá? Então, a comunidade ela vai ter essa função de co-criar produtos e novas funcionalidades ou melhorar as funcionalidades. Bom, Ana, vi aqui sua pergunta. Qual o principal desafio para um projeto em relação ao marketing? O principal desafio hoje para um projeto de Web3 é a educação. Falando de projeto de Web3 na educação. Dentro do marketing, é criar conteúdos que tenham engajamento e que tenham match com o seu público. Por quê? Porque, em média, pessoal, a gente é impactado por uma média de 600 a 800 conteúdos por dia. Por dia. Você vai dar conta de prestar atenção em tudo? Você não dá conta. Isso sem contar o de conteúdo orgânico. Então, o que acontece? Eu preciso criar um conteúdo que vá de encontro à dor daquela pessoa, de encontro ao que ela precisa. Então, esse, Ana, é o principal desafio para um projeto. O principal desafio para o marketing hoje em dia. Conseguir fazer com que esse conteúdo dê muito match, para ele parar e olhar. Por quê? Muitos falam, Juscelino, mas o conteúdo orgânico ele não vai para frente, eu vou precisar muito de tráfego. O tráfego ele é importante, mas pensa comigo. Você convida a gente para sua casa quando ela está bagunçada? Então, o tráfego, ele é a cerejinha do bolo. Depois que a casa está pronta, eu chamo gente para dentro da casa. Mas enquanto eu não tiver conteúdo de forma orgânica, conteúdo lá dentro da minha estrutura, seja ele Instagram, Discord, Telegram, entre outros, se eu não tiver conteúdo bom ali, ou e sites e tudo mais, eu não vou conseguir começar a fazer tráfego, porque eu vou começar a chamar gente para minha casa bagunçada, as pessoas não vão entender e ainda vão sair falando mal, o que é pior. Porque o que você não gastou com criação de conteúdo, você vai ter que gastar com RP, com relações públicas, para poder dar conta do ruído que aconteceu por falta de comunicação. Tranquilo, Ana? Consegui te responder? Fala aí pra gente. Quali Magazine. Bacana o conteúdo. Nossa empresa está levando o nosso e-commerce da Web 2 para a Web 3. Nossa, que massa, e-commerce. E realmente existe um grande desafio em engajar as pessoas, comunidades. É muito complicado. Porque pensa comigo, Quali Magazine, o que acontece? Antigamente, a gente precisava do seguinte. Antigamente, a gente falava que quando a pessoa virava nosso cliente, a gente estava na lua. A gente estava no céu. Ah, nossa, agora ele é meu cliente. Hoje em dia, cliente vaza. Você precisa de fã. E fã é comunidade. Entendeu? Então, fã, você cria com comunidade. Se a pessoa for só seu cliente, ela vai mudar. Porque hoje você existe uma gama muito grande de produtos, de serviços. A gente, dificilmente você ou qualquer outra pessoa vai ser um alecrim dourado que vai falar, nossa, essa ideia ninguém nunca pensou, eu sou revolucionário. Não. Revolucionário vai ser o jeito que você vai contar a sua história. A história da sua empresa e do seu produto. Isso é revolucionário. Mas o produto em si, dificilmente é revolucionário. Entendeu? Então, por isso que você precisa tanto de uma comunidade. Porque senão você vai ficar sempre tentando trazer gente para dentro da casa. E aí, falando um pouco de marketing, de vendas balcão, vamos pensar um pouquinho o seguinte. É mais fácil vender para quem já comprou de mim ou para quem nunca comprou? Então, imagina o esforço de ficar sempre trazendo gente nova. E aí, se entender o quê? Montar-se comunidade é muito mais fácil para vender. Uma empresa que faz isso muito bem e com maestria é a Reserva. Eu sempre falo em qualquer palestra, qualquer consultoria, tudo que eu faço, eu sempre falo. Se você está sem o que fazer e quer assim, você está sem o que fazer e quer um motivo para poder acordar no outro dia de manhã, vai lá no Instagram da Reserva e fala mal da Reserva para você ver. Cara, você não vai dormir. Esse pessoal vai puxar sua capivara. Puxar a capivara que eu falo, pessoal, não sei se todo mundo entende, mas é puxar os seus dados. E vai te destruir, porque é uma comunidade muito forte, engajada. Então, ninguém fala mal da Reserva. A Reserva é minha. O senso de comunidade é o senso que é meu. É meu sem ser meu. Entendeu? Então, esse é o senso que a gente precisa. Tá? E aí, uma forma simples de criar um pitch, que é um primeiro momento onde você vai falar sobre o seu projeto para alguém, essa aqui é uma forma muito básica, que é o seguinte, uma introdução. O nome do projeto é um protocolo, plataforma, DAP, aplicativo, que seja, que permite público-alvo faça uma determinada ação. Diferencial, de forma tal, tecnologia por meio de. Então, qual que é a da Sentinela? Para falar para vocês. A Sentinela é um SaaS que permite que investidores iniciantes
façam gestão das suas carteiras digitais de forma centralizada e segura por meio de um sistema, um gerenciador de um sistema de online, um sistema online. Entendeu? Então, o que acontece? Você criar esse pitch já começa a te fazer dar uma ideia do que você é, e você sabendo quem você é e para quem você vende, você começa a criar um conteúdo e destrinchar tudo que uma gestão, tudo que um planejamento de marketing precisa. Tá bom? Então, parou aqui. Volta. Tá. Quais são os canais essenciais para o Web3? Gente, Twitter, X, ele é o principal. Você precisa estar lá. Não tem jeito. Nem que seja para espelhar o conteúdo de um Facebook, de um Instagram, de um site, de um Discord, nem que seja para espelhar. Mas você tem que estar lá. Tá? É como se lá fosse a rede principal, a rede mãe. Entendeu? É o X. Então, comunicação é lá. Tá? Miro, muito bom. Você vai trazer conteúdos, você vai escrever artigos e documentos, e colocar documentos igual no Medium. Miro e Medium serve mais ou menos para a mesma coisa, entendeu? Então lá você vai colocar os conteúdos, você vai falar sobre a sua plataforma. E essas duas plataformas trazem muita atenção de pessoas que trabalham com tecnologia, de pessoas que estão dentro da Web3, de pessoas que fazem parte dessa comunidade como um todo, que é a Web3. Então, estão muito lá, tá? Site, muito importante também, tá? Por quê? Porque no site você faz uma explicação completa sobre tudo aquilo que você vai fazer, vai trazer, o que você vai desenvolver. Então, lá é como se fosse o seu manualzão, a sua vitrine principal de tudo que vai acontecer dentro do seu projeto. Quando eu falo tudo, pessoal, é tudo. O seu objetivo, os seus clientes, as logos dos parceiros, uma história da empresa, por que essa empresa existe, é tudo. Tudo é tudo, tá? E Telegram e Discord para engajamento direto. Então, Telegram e Discord é onde eu me comunico mais com essa comunidade, onde eu crio uma comunidade, faço ela ficar mais forte cada vez mais. Então, na maioria das vezes, o que acontece? As pessoas passam pelo X, pelo Medium, pelo Medium, pelo site, e aí quando elas entendem, gostam e aprovam, elas vão para o Telegram e para o Discord. E aí elas vão aí elas vão ver aquilo funcionar e fazer parte dessa comunidade. Dificilmente você vê uma pessoa entrar de primeiro num Discord ou num Telegram. Isso ela vai fazer sempre por último, tá? Então, por isso que quando você criar eles, você precisa estar muito atento, tá? E aí vem uma pergunta que sempre me fazem: Juscelino, mas eu preciso fazer tudo, eu não tenho gente, eu sou igual a nossa startup. Nossa startup somos em 4, 5 pessoas, entendeu? Não. É ideal que você faça tudo? É. Mas não tem como? Então a primeira coisa que você tem que pensar é: o que eu vou criar e vou dar conta? Porque é melhor que você não tenha do que tenha feito meia boca. Vocês concordam? Quem está assistindo aí concorda com isso? É melhor você não ter do que fazer meia boca. Entendeu? Então, só tenho tempo, só tenho pessoas e só tenho estrutura para fazer o X, para fazer o Twitter, então só vai nele. Tá ok. Não é o melhor dos mundos, mas é o que você consegue fazer. Se é o que você consegue fazer, tá ótimo. Segue só com ele. E aí vai abrindo outras plataformas com o tempo e tudo mais. Entendeu? Mas o que não pode, de jeito e maneira, é abrir e abandonar. Aí não. Aí não dá. Cripto Simples falou sobre uma pergunta. E o Instagram? O Instagram é muito bom, tá? O Instagram ele é muito bom. Dá para ser feito também, dá para ser trabalhado lá. Mas lá você vai pensar o seguinte: você vai ter que... Lá a educação, vamos dizer assim, vai ser muito grande. Por quê? Porque as pessoas desse meio não estão lá. Mas é um bom meio de comunicação. O Instagram, o Facebook, o TikTok, entendeu? Todos esses são meios de comunicação que ajudam a chegar à grande massa, que é o mainstream que a gente fala, que chega à grande massa. Mas esses locais onde eu falei é onde está mais o pessoal concentrado em Web3. Mas se você quiser, igual no meu caso, que é a parte de iniciantes, a gente vai fazer muito Instagram. Porque eu vou trazer essas pessoas desse mundo delas para o meu mundo. Tá?
Site white paper. Como é que eu faço um site? O site tem que ter... Eita, vamos lá. Ana. Como converter um público consumista para um público engajado? Mas você não está consumindo e não é engajado? Me ajuda aí, Ana. Não, acho que eu não consegui entender muito essa sua pergunta, tá? Site white paper. Gente, o site ele precisa ter um pitch claro, com 3 fases, tá? Com 3 frases. Então, você tem que ser claro, gente. Lembra aquele pitch que a gente fez? É coisa papá. É isso. Depois eu vou vir explicando e falando com mais detalhes no meu site e tudo mais, mas bater o olho é isso. Entendeu? Tem que ter... Aí vai fazer um planejamento, uma criação visual. Tem um CTA, que é para entrar na comunidade. Então, você tem um CTA de comunidade para tanto ir para a comunidade como para ler os seus conteúdos, né? Tem o roadmap e o tokenômico, se houver, tá? Igual hoje a Sentinela não tem tokenômicos ainda. Vai ter, mas hoje a gente só tem um roadmap, tá? Pré-lançamento, para betas e parcerias, então tudo isso tem que estar descrito nesse site. Lembra que eu falei para vocês que o site é o grande retentor de comunicação? Então tudo tem que estar lá. Tá? E aí você fazer também o white paper, mostrar a equipe e os contatos para poder fazer o contato com a sua equipe. O que é o white paper? O white paper nada mais é do que o manual do que você está desenvolvendo. O white paper é o manual de como funciona aquilo que você está promovendo, aquilo que você está vendendo, aquele produto, aquele processo, aquele aplicativo. Então, ela vai ser o manual. E esse manual, ele é feito da seguinte forma. Você vai contar a história e depois você vai contar o que vai ser feito e também você já aproveita e conta o que vai ser feito, o que vai ser feito no futuro, o que está sendo feito e o que vai ser feito. Porque o que vai ser feito também vai ajudar a prender a atenção dessa pessoa e falar assim, bom, se isso vai ser feito, eu já vou entrar aqui no começo porque o projeto é muito bom, mas eu já vou entrar aqui no começo porque quem entra no começo, na maioria das vezes, você tem umas regalias. Então eu já entro agora. Então, ele vai entrar pelo que você tem, mas também por aquilo que você está planejando fazer. Entendeu? Ele também vai comprar essa ideia. E isso vai fazer você reter mais. Tá? Ana falou, no caso, o público não faz muito engajamento. Existem pessoas, mas é muito parado, por exemplo. Ah, entendi. Tá, vamos lá. Entendi agora. Então, como é que a gente faz para esse pessoal engajar? Primeira coisa, entende o que eles querem. O que significa isso, Ana? A gente vai falar um pouquinho sobre o seguinte. Se eu estou falando com um público de investidores, se o Sentinela é para investidores, né? Beleza. Investidores, na maioria das vezes, quer o quê? Está investindo para ganhar mais dinheiro. Então, eu posso fazer como uma ação que, se quem fazer um comentário, se quem for mais engajado, se quem mandar mais o link, se quem participar de tal coisa, ganha o SDT, o SDC, ganha o meu token, entendeu? E aí você faz essas pessoas se engajarem, tá? Então, quando tem pouco engajamento, ainda mais a gente falando de Web3, o pessoal já está acostumado, o pessoal já tá muito fominha, como dizia antigamente, né? Não sei nem se fala mais assim, gente, mas enfim. O pessoal já está muito trabalhando no sentido de troca. Ah, eu posso te ajudar, mas cadê o airdrop? Cadê não sei o quê? Cadê não sei o que lá? Entendeu? Então, o pessoal já está bem acostumado com isso, tá? Dificilmente você vai ver pessoas que vão dar um retorno assim de coração a troco de nada. Então você tem que ver o que brilha o olho do seu cliente para poder trazer ele para esse engajamento. Beleza, Ana? Bom, estratégia de conteúdo. O que é conteúdo? Conteúdo é educação mais conversão. Não adianta eu só educar, porque dislike, educação e comentário não paga boleto. Entendeu? Então, toda a minha educação, ela tá linkado àquilo que eu estou vendendo. Então, vamos lá, Sentinela. Eu vou criar um artigo semanal falando sobre o problema de scans que acontece nas carteiras no Brasil. Aí, no meio desse conteúdo, vou falar aqui, a Sentinela ajuda a não acontecer isso, tal, e vou vender o meu produto. Entendeu? Só que eu não chego de cara vendendo. Faça a Sentinela, compre a Sentinela e assine a Sentinela para que ela possa te ajudar. Não, eu falo um problema real que acontece. Falo que esse problema pode chegar até ele, ou já chegou até ele, e uma solução. Então, problema, solução. Tá?
As threads do Twitter, visão do projeto. As AMAs para perguntas ao vivo, que é muito boa. As AMAs são muito boas para poder fazer, desenvolver projeto, criar conteúdo. Porque primeiro você faz a AMA, você vai estar gravando. É o que eu vou fazer aqui depois. Vou gravar isso aqui, depois eu vou pegar e vou me particionar e ver algumas partes para poder jogar nas minhas redes. Então a AMA, ela te ajuda, no primeiro momento, falar com o seu público, responder perguntas ao vivo e depois as melhores perguntas, os melhores takes seu, você recorta e faz mais conteúdo para as redes, tá? E post sobre roadmap, comunidades e como está indo o projeto, tá? Como é que está a fase do projeto. É bem interessante que esses conteúdos também venham, olha, pessoal, nós estamos finalizando isso, nós estamos acontecendo isso aqui está acontecendo, ó, e também se der errado, olha, pessoal, prometemos isso e não vamos conseguir cumprir, entendeu? Então, tudo isso você pode comunicar. Entenda, pessoal, e aí vale para qualquer tipo de projeto e qualquer nicho. O problema nunca está em errar. O problema está em tentar esconder ou não resolver, tá? Então, muitos dos projetos de Web3, ainda mais por ser uma tecnologia ainda aparentemente nova, né, para nós que está agora está se desenvolvendo e tudo mais, para muitos, você pode prometer uma coisa e não conseguir cumprir, infelizmente acontece. Pode acontecer alguma coisa no meu projeto que você não estava prevendo, entendeu? Então, comunique, seja transparente, seja claro, sempre, com o seu cliente e com a sua comunidade, tá? Engajamento na prática, aí que você falou sobre engajamento. Ana, tem as AMAs, tem o airdrop, tem o artlist, tem influenciadores. Então, tudo isso a gente consegue engajar na prática essas pessoas, entendeu? Se as pessoas já são clientes, vamos de whitelist para novos acessos, para os lançamentos, vamos de airdrop, vamos de AMAs, só com esse grupo trazer, se sentir mais pertencente, porque a maioria das vezes o que acontece, Ana, é que o seguinte, a pessoa não se engaja porque ela não se sente pertencente. Isso é fato. Quando eu me sinto pertencente, eu engajo. E não é fácil criar isso, tá, gente? Eu tô falando, mas eu sei que não é fácil. Você tem toda uma estrutura de comunicação, toda uma estrutura de achar essa comunicação perfeita para poder trazer essa pessoa, mas é isso. Então, lembra que eu falei da reserva? As pessoas estão na comunidade dela, na comunidade da reserva, se sente comunidade, por quê? Porque elas se sentem pertencentes. Aquela marca fala comigo. Aquela marca foi feita para mim. Aquela marca é eu, é para mim. Entendeu? Então, projetos tendem a ter uma comunidade mais forte quando essa comunidade entende e se sente pertencente a isso. Tá? E falando sobre influenciador e curadoria de conteúdo, pessoal. Primeiro, evite influências sem foco no Web3. Tá? Então, se a gente está falando de projetos de Web3, a gente tem que falar de quem conhece de Web3. Porque tentar ir, ainda mais num primeiro momento, falar com quem está muito fora do mercado, pode ser que dê certo? Pode, mas a probabilidade é muito pequena. Tá? Muito pequena. Tá bom? E busque credibilidade, não só alcance. Pessoal, entendam. Hoje, dentro da estrutura de influencers, os micro e nanos, que são pessoas com menos de 20 a 30 mil seguidores, são os que mais dão resultado. Não são os com milhões. Os que mais dão resultado, financeiramente falando, não de visibilidade, porque são objetivos totalmente diferentes, tá? Os nanos e os micros, eles têm um alcance, vão te dar um alcance financeiro muito maior, esses tipos de influenciadores. Se a gente está falando de visibilidade, aí eu preciso de milhões, porque eu não estou preocupado com caixa. Esse tipo de ação de visibilidade não está preocupado com caixa. Então eu preciso de milhões. Quando eu preciso de rentabilidade, ainda mais num primeiro momento ou a curto prazo, os nanos e micros eles tendem a dar mais resultado. Tá? Priorize educadores e devs, então priorize educar, priorize o público em si que está dentro dessa estrutura e alguns exemplos. Nós temos a Bankless, nós temos o Guiteles, o NoFX, Investidor 4.20, que são os que eu mais sigo, que são os que eu mais gosto. Então, tem vários outros, entendeu? Então, procure, se a gente for fazer, procurar influenciadores, procurar criadores de conteúdo, procure pessoas que estão dentro do meio. Fechado? E crescimento orgânico. Como é que eu faço crescimento orgânico, Juscelino? Como é que eu vou crescer organicamente? Conteúdo dentro das suas redes, parcerias com DAOs e protocolos, collabs. Moisés, 4.20 é massa, né? Eu gosto demais dele.
Sou aluno dele. Não é Colabas, tá, gente? É Collabs aqui. Foi um A mais aqui. Mas Collabs com meios de comunicação. Então, ó, vamos falar, tem um jornal, tem um meio de comunicação do segmento que quer alguém para falar sobre determinado assunto. Eu me ponho à disposição. Eu entro em contato com esse jornal, eu entro em contato com esse meio de comunicação. Falo, quando vocês precisarem falar sobre algo, me chama, eu estou aqui, eu sou especialista nisso e tal, tal, tal. E participação de hackathons, grants e eventos Web3. Isso ajuda muito, tá? Eventos Web3, participar de eventos ajuda bastante. Uma coisa que eu faço e sempre fiz e sempre gosto de fazer é que, assim, apesar de estar fazendo aqui para vocês a live, parecer que eu sou muito descolado e muito comunicativo, eu sou bem tímido quando é com pessoas novas. Então, em eventos, o que eu faço? As minhas camisetas tem sempre uma frase ou alguma coisa, e aí depende muito do evento, às vezes eu faço camisetas específicas para eventos, que é do tipo, quer falar sobre isso? Eu sou muito bom, vamos conversar. Tem uma que eu coloquei assim, cutuca o meu ombro e vamos falar sobre tal assunto. Então as pessoas começam a rir e vêm, às vezes, gostam da camiseta, vêm conversar, e nesse meio tempo já consegui vários amigos, várias pessoas para fazer colaborações, já participei de vários projetos por causa disso, entendeu? Então eventos são muito bons, pessoal. É a parte que eu mais gosto, tá? E se você também não é meio tímido, coloca alguns dizeres na camiseta que ajuda bastante. Tráfego pago com ética. Pessoal, pelo amor de Deus. O nosso público, a nossa estrutura de comunidade de Web3 ainda é pequena, mas já tem muito nego pilantra aí. Vamos falar bem claro, né? Vamos falar o brasileiro correto. Então, gente, se for fazer tráfego, faz com uma comunicação verdadeira, cumpre aquilo que você promete, entendeu? E para isso nós temos o Twitter, nós temos o Google Ads, nós temos você precisa ter cuidado com bloqueios, porque como é uma estrutura muito nova e tem muita gente aplicando golpe, tem algumas plataformas que rejeitam quando você coloca Web3, quando você põe airdrop, quando você põe cripto, quando você faz isso na comunicação. Algumas plataformas não liberam, tá? E aí você tem que criar uma comunicação que seja eficiente, mas que burle esse sistema, no sentido burlar, não no sentido de fazer algo errado, mas de tentar comunicar o certo, apesar de forma diferente, entendeu? E uma mensagem sempre direta, educativa e com propósito, tá? A educação, pessoal, ela é a nova forma de trazer pessoas para dentro do seu projeto, entendeu? É a nova forma para poder fazer com que pessoas gostem do seu produto, sejam clientes seus e depois eles sejam fãs e façam parte da comunidade. Por que hoje a comunicação educativa dentro das redes sociais ela é tão importante? Primeiro, porque rede social, gente, é rede de relacionamento, não é rede de venda. Então já começa por aí, tá? Então o que acontece? Se eu tiver uma rede social, seja ela qual for, que ficar me infernizando, querendo me vender toda hora, eu vou sair dela. Então eu preciso educar, eu preciso criar conteúdo, eu preciso mostrar que eu sou importante, eu preciso mostrar quem eu sou, e no meio disso tudo, eu faço as minhas vendas. Tá? E no meio disso tudo, eu faço as minhas vendas. Tá bom? E aí, o que vocês aprenderam hoje? O que eu trouxe para vocês hoje? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai responder. Posicionar projetos de Web3 com clareza, construir uma comunidade engajada, gerar tráfego qualificado com ética e monitorar escalas e resultados, tá? Como é que a gente monitora? Agora que eu lembrei. Eu ia falar lá, eu não coloquei, mas eu vou falar. Monitoração e escala de resultados, a gente precisa estar sempre de olho, pessoal. Sempre precisa monitorar esses resultados. Por quê? Porque quem não vê dados não consegue escalar. Porque eu não sei se deu certo, se deu errado. Eu não sei se estou no caminho certo ou no caminho errado. Entendeu? Então, você precisa monitorar todos os indicativos, todas as métricas, todas as planilhas que você tiver, que você achar interessante. Entendeu? Lembrando que cada campanha tem um objetivo e cada objetivo tem uma métrica. Tá? Se eu quero vender e teve muito like, deu errado. Mas se eu quero alcance e deu muito like, deu certo. Então, o objetivo ele é muito importante para você estabelecer as métricas e saber se deu certo ou se deu errado aquele projeto. Aquele projeto, não, desculpa. Aquela campanha ou aquela comunicação. Tá? E aqui eu trouxe para vocês um site que eu acho coringa,
que aí sempre fala assim, você falou para mim fazer muita coisa, eu preciso fazer muita coisa, não tem nenhuma inteligência artificial que me ajude, não tem nada que possa me ajudar? Bom, esse aqui é um site, pessoal, que tem mais de 35 mil ferramentas de inteligência artificial. Então, aqui tem ferramenta para mar de metro. Então, aqui vai ter alguma inteligência artificial que vai poder te ajudar em uma determinada situação. Ah, fazer vídeo? Tem essa. Ah, fazer voz? Tem essa. Ah, fazer anúncio, fazer tráfego? Tem essa. Fazer criativos para anúncio? Tem essa. Fazer planejamento? Tem essa. Entendeu? Então, vai ter sempre uma ferramenta ali para poder te auxiliar. A maioria tem o freemium. Ou seja, você pode utilizar até um certo momento e depois você, se você achar interessante, você paga. Então, esse aqui, no português, ter uma IA para tudo, entendeu? Ter uma IA para isso, você consegue sempre ter um suporte de IA para poder te ajudar, ainda mais se você é um projeto pequeno, ainda mais se você é uma eu presa, ou você mais um, entendeu? Para poder dar essa aceleridade dentro de uma estrutura de marketing que às vezes precisa de muitos passos, né? Precisa de muitas etapas, tá? E no mais é isso. Agradeço imensamente por você estar aqui comigo. Agradeço imensamente por quem vai assistir de novo ou depois também. Então, se tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui. Se quiserem entrar no Instagram, é Grupo Fala Digital. Esse tem o meu contato e esse é o meu telefone. Tá bom? Bom, que aula incrível, né? Rapaz, aprendi muita coisa hoje. Na verdade, você até deu uma boa ideia no finalzinho ali da questão da camisa. Eu acho que eu vou copiar essa tua ideia, porque eu achei Eu sempre faço, eu sempre tenho, porque, cara, me ajuda muito. Porque eu sou, tipo assim, com quem eu já conheço, cara, nós desenrola uma resenha, vai longe. Mas para chegar num evento, 6 mil pessoas, 5 mil pessoas, você olha para um lado, você olha para o outro, entendeu? E você fala, vou chamar. Será que a pessoa está afim de conversar? Será que ela não está? Entendeu? Então eu sempre vou de camiseta com alguma frase, alguma coisa que aí já chama atenção. O Moisés também está dizendo que já pegou essa da camiseta também. Rapaz, eu acho que eu sou o idoso aqui dessa história da camisa, então. Mas com certeza é uma boa ideia para quebrar o gelo e tudo mais. Assim, obrigado mesmo pela dica aí. Eu com certeza vou tentar criar minha camisa aí bem nesse nível aí, e é interessante. Bem, a aula foi incrível, né? Acredito que ajudou o pessoal aqui que está assistindo agora e que vai assistir depois a tirar mais esse conceito do que é o marketing ali, né? Tirar essas primeiras dúvidas, claro, não tem como, né? Tirar todas as dúvidas, porque realmente é um grande trabalho. E é isso, eu queria agradecer a você, Juscelino, por estar aqui com a gente hoje, por dedicar seu tempo. Pessoal, sigam, né, o Grupo Fauna do Juscelino, é incrível o trabalho que ele vem fazendo, tá bom? E eu quero agradecer mais uma vez e deixo aqui as portas abertas, tá? Para você voltar sempre que quiser, enfim, se você gostar, quiser trazer para a gente está aqui para ouvir você aí nessa super aula, tá bom? Fechado, pode deixar. Perfeito, então. Muito obrigado, Juscelino, e até uma próxima, tá? Até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Bom trabalho. Bom trabalho, boa noite, né? Boa noite. Bem, pessoal, com isso a gente encerra nosso workshop de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouco como é o trabalho importante do marketing, o trabalho que a comunidade faz para o projeto, né? É muito essencial, muito importante ter a comunidade perto ali desses projetos, né? E é isso, fiquem à vontade para conhecer a comunidade, quem ainda não entrou, entrem. O link está aqui, mas está também no nosso canal do Discord. Sejam muito bem-vindos à nossa comunidade, acompanhem nossas redes sociais. A gente sempre está lançando conteúdos interessantes, estamos sempre fazendo eventos e muito mais workshop, tá bom? Com isso, uma boa noite a todos, um bom descanso para todo mundo que esteve conosco até agora e uma boa noite. Até mais.